6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Assentados. Queridos irmãos e irmãs, queridas famílias aqui presentes, autoridades militares, eclesiásticos, civis, pessoal dos militares do Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, autoridades do município de Conselheiro Lafayette aqui presentes, povo de Deus aqui reunido nesta festa de São Sebastião, queridos ouvintes da Rádio Carijós AM que nos acompanham também nesta celebração de hoje. Aqui estamos reunidos para uma grande festa, uma festa que se espalha por tantos lugares de Minas, do Brasil e do mundo inteiro. A festa de um dos santos mais populares da nossa igreja, São Sebastião. Basta lembrar aqui na nossa região quantas comunidades dedicadas a São Sebastião como padroeiro, a paróquia de Lafayette, Monsenhor Isidro, Casa Grande, tantas outras comunidades no entorno do próprio Gagé, aqui Buarque de Macedo e outras comunidades também. É um santo que se espalha na sua devoção pelas nossas comunidades eclesiais, pelas nossas comunidades mais simples, mais pobres, principalmente pelas nossas comunidades onde o povo rende a Deus a sua graça através deste santo que é também o protetor dos militares, porque ele também foi soldado romano. Queridos irmãos e irmãs, é também o protetor contra a peste, a fome e a guerra. Por isso a sua devoção se espalha nos mais diversos lugares, perto de longe. E aqui nos encontramos reunidos para celebrar a sua festa, nesta missa que nós chamamos de missa sertaneja, que deixa alguns ainda meio confusos, com o pessoal com os cantos diferentes da liturgia, pessoal com chapéu de palha, o chapéu de couro na cabeça, né? E as pessoas assim, de formas diferentes. Para aqueles que ainda ficam um pouco assustados ou acanhados com esta celebração, a gente gosta sempre de fazer um questionamento para ver se realmente tem a ver o que nós celebramos, a liturgia de hoje, com tudo aquilo que vai sendo apresentado e celebrado. Gosto muito de perguntar então e de questionar a vocês, e aí eu pediria que vocês colaborassem, primeiro pedindo que ficassem de pé, e quem já estiver de pé, fiquem sentados ainda, sentados ainda. Quem já estiver de pé vai levantar o braço, quem estiver sentado vai ficar de pé. Somente aqueles que moram na roça. Quem mora na roça até hoje, levanta, fica de pé, ou quem está de pé, levanta o braço. Então aí, pelo menos uns 20%, né, são pessoas que ainda moram na roça. Que bom que ainda tem gente que mora na roça, né? Vamos continuar. Agora fiquem de pé ou se levantem aqueles
que tem os seus pais que nasceram na roça ou que moram na roça? Isso. Também levanta o braço. Aumentou bem, né? Já ir para uns 40%, 50%. Continuando. Agora fiquem de pé aqueles que têm pelo menos um parente que ainda mora na roça. Isso. Foi para 70%, 80%. Muito bem. E agora, para terminar, fiquem de pé ou levantem o braço aqueles que dependem da roça para viver. Isso. Muito bem, pode abaixar. Então vocês percebem que o que nós celebramos hoje tem tudo a ver com todos nós, né? Porque nós ou estamos ligados direto ou indiretamente à roça, às comunidades rurais, ou nós dependemos delas para poder viver. E ainda bem, como vocês viram, que existem pessoas que continuam morando na roça. O alimento que chega na sua mesa e que nem sempre você sabe agradecer e nem sempre sabe reconhecer de onde veio, não veio apenas das grandes cidades ou das cidades, veio da área rural, veio daqueles que plantam a terra, daqueles que sol a sol se sacrificam para trazer às nossas mesas o alimento saboroso que nós todos os dias temos em casa. Então a missa de hoje, a celebração de hoje, é também um gesto de homenagem, de gratidão e de reconhecimento aos lavradores, aos plantadores, aos criadores, àqueles que nos dão o sustento na nossa vida, no nosso bem-estar. Afinal de contas, ninguém come parafuso, prego ou aço, mas o nosso alimento vem da natureza, vem da terra, vem da bênção de Deus, vem da chuva, vem da teimosia do homem em lançar à terra a semente e acreditar no milagre que ele realiza. Ninguém vê a semente desabrochar, crescer, e ela vai crescendo aos nossos olhos e de repente se torna um fruto para o nosso sabor e a nossa vida. Por isso que nós estamos celebrando hoje é pedir a Deus que continue abençoando nossas plantações, nossas criações, a São Sebastião que continue protegendo a todos contra a fome, e para que não haja fome é preciso que tenhamos alimento. E o alimento vem daqueles que com teimosia, com persistência, apesar dos desafios do mundo de hoje, das dificuldades, continuam plantando, continuam acreditando no milagre da semente que cai na terra e do fruto que nós colhemos. Por isso, queridos irmãos, a liturgia é também hoje um gesto de reconhecimento a tantos que se sacrificaram por nós. Quantos de nós temos diplomas nas mãos? E quantos de nós devemos esta conquista ao suor, ao sacrifício dos nossos pais, dos nossos antepassados? Que muitos que não tiveram um banco de escola como tivemos, que não tiveram a formação e a oportunidade que nós tivemos, mas que se doaram, se entregaram para que nós pudéssemos ser o que somos e para que nós pudéssemos conquistar o que conquistamos. Suor, lágrimas, sacrifício, oração e fé são as substâncias que alimentaram e alimentam este povo, que nos trouxeram o dom da sabedoria, o dom do ensino e de sermos o que conquistamos. Nossas vitórias têm muitas vezes as mãos calejadas, sangradas, suadas de nossos pais, de nossos antepassados, que nos deram aquilo que eles não tiveram muitas vezes a oportunidade de ter. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje agradecemos também e reconhecemos aqueles que fizeram e fazem parte da nossa vida e da nossa história. Porque um povo que não tem história, um povo que não é capaz de olhar para trás e reconhecer o seu passado, não é capaz de se projetar com sucesso para o futuro, para a esperança de um dia de amanhã e de um dia melhor. Assim, celebramos hoje a festa desse grande santo da nossa igreja, um homem corajoso, destemido, soldado romano, cumpridor dos seus deveres nas suas mais diversas atividades. Mas foi numa atitude de conversão e de graça de Deus que ele se torna cristão,
se torna batizado, se torna seguidor de Cristo Jesus e passa a defendê-lo. De grande confiança do imperador Diocleciano, nosso mártir São Sebastião é capaz de renegar todos os seus privilégios, toda a confiança nele depositada, para que pudesse seguir os passos de Cristo e defender a fé cristã. Assim, ele passa a ser também perseguido, preso e torturado. Sabemos pela história os seus martírios. Uma vez flechado, ele tem o amparo de uma senhora que cuida das suas feridas, e quando se vê livre das feridas, ele não deixa a fé, não renega a fé por causa dos deuses pagãos, mas ele volta a pregar, a anunciar e a testemunhar o seu amor e a sua conversão, de tal forma que é depois decapitado, morre defendendo, derramando o seu sangue pela fé cristã. Por isso passou a ser também o defensor contra a guerra, contra a violência, o defensor contra a peste e o defensor contra a fome também. Passou também a ser o padroeiro e o patrono daqueles que plantam, daqueles que criam, daqueles que confiam na bondade e na graça de Deus. Tomemos com alegria a celebração de hoje, esse Deus maravilhoso que também quis nascer entre nós de uma forma humilde e simples, que não escolheu Jerusalém para nascer, nem Roma, capital do Império Romano, nem Jerusalém, capital da fé. Foi nascer na humilde cidade de Belém, a menor das cidades daquela época. Talvez se fosse hoje, não teria nascido no centro de Lafayette, mas quem sabe aqui em Buarque de Macedo, ou em qualquer outra comunidade assim parecida. Belém era assim, e nem dentro da comunidade nasceu, foi nos arredores, do lado de fora. No meio de quê? De animais. No meio de animais, foi colocado num coxo, debaixo de uma estrebaria. Esta foi a mansão, palácio que Jesus recebeu, onde ele foi acolhido. As primeiras visitas não foram de pessoas ilustres e importantes, mas de pastores, profissão discriminada na época. Aqueles que não conseguiam nenhum trabalho, iam ser pastores. Ovelhas e pastores, os primeiros que foram visitar Jesus. E assim a sua vida continua ligada ao campo. Tanto é que logo depois ele tem que fugir para o Egito no lombo de um animal. E José e Maria, que já tinham usado o animal para ir até Belém, agora usam também o animal para a condução até o Egito. Quando Jesus cresce e ele entra triunfante em Jerusalém, é no lombo de um animal também. Depois ele, nas suas pregações, todos os momentos, Jesus fazia comparação com a plantação, com a criação, com o trigo, com a uva, com aquilo que era próprio do ser humano, dos plantios e das criações, a comparação com o bom pastor, com as ovelhas. Enfim, Jesus usa aquilo que era muito próprio do povo para trazer a sua mensagem e a sua pregação. É esse o Cristo Salvador que vem muito próximo de nós nos falar do seu amor e da sua graça. Tomemos um pouquinho a liturgia que celebramos hoje. A leitura, a carta de São Paulo, nos fala que Deus dá a todos um dom, a cada um dom. Nenhum de nós vai poder chegar um dia diante de Deus e dizer: eu não tenho dom nenhum, eu não fui privilegiado. Eu sou um coitado, eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada, conforme às vezes a gente ouve alguém reclamar. Pelo contrário, Deus dá a todos, a cada um, portanto ele dá a todos os seus dons, da forma como ele quer. É claro que alguns têm menos, outros têm mais dons, mas a própria Sagrada Escritura também diz que a quem muito foi dado, muito será exigido. Quem tem mais dons vai ter que prestar contas dos dons que recebeu de Deus. Quem tem menos dons também. Assim, o primeiro questionamento que nós devemos fazer: quais são os dons que Deus me deu? Que dom que Deus lhe concedeu? Você já sabe? Já encontrou? Já descobriu na sua vida? Independentemente da idade que você tenha, quais são os dons que você tem? Uma vez descobertos esses dons, para que eles estão servindo? Para o seu egoísmo, para o seu fechamento pessoal ou para o serviço para o bem comum? Diz São Paulo:
Deus dá a todos dons para que coloquemos esses dons a serviço do bem comum. Quem tem dom para cantar, que cante. Quem tem dom para tocar, que toque. Quem tem dom da fé, que viva. O dom do amor aos pobres, o dom da caridade com os doentes, o dom da prática da justiça, da verdade, da caridade, da fraternidade, o dom de ensinar, o dom de aprender. Enfim, cada um sabe e deve buscar quais os dons que Deus lhe concedeu e como tem colocado esses dons a serviço do bem comum. Como é pobre uma família, como é pobre uma comunidade onde as pessoas são egoístas e cada uma guarda os dons só para si. Como é rica uma comunidade, como é rica uma família, como é rica uma cidade, onde cada um coloca os seus dons a serviço de todos. E graças a Deus, Deus não deu dons iguais para todos, porque senão seria sem graça, monótona a nossa vida. Deus deu a cada um dons diferentes, para que os dons que eu não tenho sejam complementados pelos dons que você tem. E para que os dons que você tem complemente a falta dos dons daqueles que não têm. Então é nessa complementariedade de dons e de serviços que nós fazemos esta beleza da igreja, da comunidade e do mundo em que nós vivemos. E é por isso que diz São Paulo, Deus deu a cada um, de acordo com a sabedoria de Deus, os dons para que sejam colocados a serviço de todos. O Evangelho de hoje também é uma passagem muito bonita da vida de Jesus. Ele foi convidado para o casamento, um casamento com sua mãe e com os discípulos. Não foi de penetra. O Evangelho deixa bem claro, Jesus foi convidado com Maria, sua mãe e os discípulos. Como todos nós, né? Quem de nós nunca foi a um casamento, nunca participou de uma festa de casamento? Todos nós, certamente, né? No tempo de Jesus, o que era comum ser servido nos casamentos? O vinho. Assim como hoje se servem outras bebidas, um salgadinho ou comida, no tempo de Jesus, a bebida nobre era o vinho. Era servido para todos os convidados. E naquela festa de casamento aconteceu uma coisa que a gente deseja que não aconteça na festa de ninguém. No meio da festa, o que aconteceu? O vinho acabou. E ali havia alguém preocupado com os outros, não consigo. Alguém que não queria para si, mas queria para os outros. A mãe de Jesus, Maria, logo que percebeu a aflição dos noivos, ela se dirigiu ao seu filho. Maria ainda não tinha visto nenhum milagre de Jesus, nem os seus discípulos, ninguém. Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre e o povo não o conhecia com seu poder. Mas a mãe sabe o filho que tem. E o filho também sabe a mãe que tem. É por isso que a mãe se dirigiu a Jesus e disse: olha, eles não têm mais vinho. O vinho acabou. E Jesus, que para alguns deu uma resposta não tanto educada, pelo contrário, quando ele diz: mulher, o que eu tenho a ver com esse momento, porque a minha hora ainda não chegou. Não é ainda o momento de eu me revelar ao mundo e às pessoas. Mas Maria, que conhecia o poder de Jesus e que sabia que só ele poderia resolver aquela situação, logo disse aos serviçais: façam tudo o que ele vos disser. Mais nada. E Jesus então chama aqueles que estavam servindo. Lá estavam as talhas de purificação dos judeus, como eles costumavam fazer no início das festas. Se purificavam. Quantas talhas tinham lá? Disse o Evangelho, quantas talhas? 6. Quantos litros, disse o Evangelho também, cabiam mais ou menos em cada talha? 100 litros mais ou menos. Todo mundo sabe fazer conta. 100 vezes 6, quantos litros de água? 600 litros de água. Jesus mandou que colocasse tudo ali e transformou os 600 litros de água em 600 litros de vinho. E não um vinho comum, mas o melhor vinho. De tal forma que surpreendeu a todos, ao mestre-sala, que chamou o noivo e disse: olha, todo mundo serve primeiro o vinho bom, porque todo mundo está com o paladar aguçado. Quando as pessoas vão perdendo o paladar, então se serve o vinho pior. E ele disse: você fez o contrário, você serviu primeiro o vinho menos bom, e agora no meio da festa que você aparece com um vinho melhor.
Imaginemos